Do zero ao sucesso, como fazer uma transição de carreira rápida, segura. Só que eu vou te contar nessa como que eu fiz a minha e eu vou revelar coisas que eu jamais tinha revelado antes. Eu fujo do raio do título, né? Do zero ao sucesso, minha transição de carreira, a parte que você nunca soube em 6 passos. Roda a vinheta. Que raio, né, Paty? Eu não consigo fazer o raio da entrada com o nome que tá aqui na minha... Muita criatividade dá nisso, né? Dá nisso. Superpoder em Kryptonita. Este é o podcast de produtividade mais ouvido Do Brasil. Eu sou Jerônimo Temer, coach, especialista em produtividade, liderança, pós-graduado em neurociência. Essa é Paty Araújo, especialista em eventos de alta conversão e host do podcast Sai da Média. Vamos começar. Vamos começar, que o tema de hoje tá muito bom. E para quem é esse podcast? Primeiro, para quem está insatisfeito profissionalmente. Mesmo que não esteja querendo uma transição. Mesmo que não tá. Ah, cara, eu não tô tão feliz com o meu trabalho, seja porque eu não me realizo nele, seja porque eu não tenho, o segundo passo, que não tá realizado financeiramente com o seu trabalho. Porque são 3 elementos que trazem a realização profissional, Paty. Nem estava no script do nosso podcast de hoje, mas eu vou trazer para você, Five. 3 elementos. Eu tenho que ter um senso de propósito no meu trabalho. Não dá um vazio, né? Você perde o porquê fazer aquilo todos os dias. É isso. Que trabalho você faz todo dia, né? Todo dia, ou a maior parte dos dias, né? Exato. Então eu tenho que ter um senso de propósito. Tipo assim, cara, pra que eu tô trabalhando? O que eu contribuo com o mundo? Porque em algum momento você vai se perguntar. Talvez hoje, com 20 anos de idade, 30 você ainda não se pergunte. Mas em algum momento você fala assim, cara, mas o que eu tô contribuindo com o meu trabalho? Né? Senso de propósito. Segundo, senso de capacidade. Aquilo que eu faço, eu tenho capacidade de fazer. Eu não tô ali, tipo, dando murros em ponta de faca. Tipo, caraca, bicho, isso é tão difícil pra mim, mas eu tô aqui fazendo. Né? Vou dar um exemplo. Eu, Jerônimo, tenho algumas características. Eu gosto de gente, eu gosto de contribuir com as pessoas, eu me sinto bem ajudando as pessoas a serem melhores. E aí, eu trabalhar num ambiente fechado, sem ninguém, carimbando papel, seria um martírio pra mim. Não é a minha capacidade. Então, você tem que ter capacidade para fazer. E terceiro, é o retorno financeiro. Então, eu posso amar o que eu faço. Nossa, eu sou apaixonado por esse trabalho, mas não me paga o mínimo. E aí eu não estou falando aqui de ser milionário, né? Aliás, eu diria que a grande maioria das pessoas que tem um desejo absurdo de ser milionário nem precisa ser milionário. Eu gosto muito da frase do Jim Carrey, que ele fala, eu queria que todo mundo fosse multimilionário de Hollywood para entender que a felicidade não está lá. Tá aí. Né? Então, por exemplo... Mas eu acho que todo mundo deseja ter uma vida boa. Boa, pronto. Sem ficar assim, fazendo conta, fazendo mágica para conseguir pagar suas contas, podendo morar num lugar confortável. Tendo a liberdade que o dinheiro traz, né? Exatamente. A escolha de moradia, a escolha de plano de saúde, escolha de escola. Poder comprar o que quiser no supermercado. Escolha de comida. Poder cuidar das pessoas quando elas precisam, não ser meu Deus do céu. Escolha de contribuição. Como que eu vou comprar este remédio? Ninguém quer passar por uma situação dessa, né? É isso. Existem algumas escolhas que só vêm com a liberdade financeira, né? Escolha de escola, escolha de moradia, escolha de comida, escolha de remédio, escolha de plano de saúde, escolha de médicos, né? Essas escolhas, elas só vêm... Aonde meu filho vai estudar. Aonde meu filho vai estudar, né? A gente, infelizmente, ouve histórias de pessoas que tiveram, sei lá, uma doença séria como câncer e o tempo de espera para conseguir um atendimento, às vezes, na rede pública é o que vai determinar a vida ou a morte, né? Então, a liberdade de você poder escolher ir rápido para ter um atendimento rápido, né? Isso é liberdade de escolha. E se você não tem isso hoje, Five, não se sinta um bosta, uma bosta, culpado, culpada, não. É justamente por isso que a gente está aqui, para te ajudar a entender sobre isso. Então, quando a gente fala de transição de carreira, para quem não se sente realizado profissional e ou financeiramente. Porque algumas pessoas até estão profissionalmente, mas financeira não estão. Ou até estão financeiramente, mas odeiam o que fazem, né? Então, e alguns estão nos dois. Não gostam do que faz e ganha mal. E a maioria das pessoas, assim, trazer como dado os nossos próprios alunos, né? A gente, quando tem uma pesquisa, alguma coisa que a gente pergunta, assim, de forma amplamente, né? A dor que mais vem é a dor profissional. E geralmente financeira. A dor profissional em primeiro lugar financeira. E financeira em segundo, né? São as duas maiores. Porque geralmente a pessoa tá... Ou vice-versa. Em uma dessas 3 coisas, ou no financeiro, ou na realização profissional, senso de propósito. Ela pode estar até acima do peso, ela pode estar até se sentindo obesa, ela pode até estar com um problema no relacionamento, ela pode até estar com um problema, sei lá, na energia dela, mas o grande problema normalmente é
o profissional e o financeiro, que são aquelas áreas bomba, né? São as áreas que elas destroem as demais. Mas então é disso que a gente vai falar hoje. 6 passos para você fazer uma transição de carreira. Tô doido para entrar no primeiro, que o primeiro passo é topar entrar numa água com tubarão. Esse é o primeiro passo. Topar entrar na água com tubarão. Mas precisa entrar numa água com tubarão, é assim? Você vai entender por que já, o primeiro passo. Eu gosto muito do 4º passo, não vá pra floresta sozinho. Então são passos inusitados que você vai entender. E aí eu quero, Five, que você já faça a sua primeira dinâmica desse podcast, especialmente pra quem tem ouvido no YouTube. Se você não tá no YouTube, corre lá. Qual é o teu caso, Five? Eu tô insatisfeito profissionalmente. Bota o número 1 aqui embaixo pra gente. Bota mesmo nos comentários. Só escreve 1. A gente vai saber o que significa. Eu estou insatisfeito financeiramente. Bota o número 2. Jerônimo, eu tô insatisfeito profissional e financeiramente. Bota o número 3 pra gente. Só pra eu entender, porque tem gente que tá satisfeito profissionalmente, mas ganha mal. Tem gente que ganha muito bem, mas tá insatisfeito. E tem gente que não ganha bem nem tá satisfeito com o que faz. 1, 2 ou 3. Qual é o teu caso, Fábio? Bota pra gente aqui embaixo. Eu lembro que eu tinha 17 anos de idade. Literal, eu estava na fila, deixa eu ver se eu pego um papel aqui qualquer, vou pegar meu livro aqui. Eu estava na fila da UFRJ no Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, para fazer a minha inscrição. E nesse momento que eu estava na fila, na minha época, Five, talvez tenha um Five dessa época aqui. Na minha época, você se inscrevia para o vestibular no papel. Preenchia num papel. Acho que na tua também. Era no papel. Quem mais era do papel? Bota assim, time do papel, Five. Escreve aqui embaixo pra mim. Time do papel, pra eu saber que você também era do time do papel. A galera, nova geração, já é tudo online, né? E eu lembro que foi chegando a minha vez, era uma fila enorme, foi chegando a minha vez, deixei mais pra última hora, foi chegando a minha vez, e eu tinha que tomar a decisão, tinha que preencher um código que representava o curso que eu estava pretendendo. Então eu fiquei até o último momento. Chamou a vez, próximo, para eu sentar na cadeira. Aí daqui até chegar lá, eu preenchi. Eu queria ter preenchido educação física, porque eu amava esporte, adorava, até hoje, né? Amo esporte e tal, mas eu não tive coragem, porque eu cresci ouvindo meu pai dizer, meu filho vai ser médico advogado. Meu filho vai ser médico advogado. Meu filho vai ser médico advogado. Meu pai queria que eu fosse doutor. E eu não culpo meu pai por isso. Era o grande sonho dele. Meu pai era taxista, vendeu caldo de cana na praia. Isso não tem mal nenhum nisso. Muito pelo contrário. Tô dizendo as características do meu pai. E era auxiliar administrativo. E ele queria muito que o filho fosse doutor, né? Se esforçava para aquilo. E eu não tive a coragem naquele momento de botar educação física e botei direito. Mais uma vez. O que isso tem a ver com o que a gente vai falar de transição de carreira? Antes de entrar nas 6 regras, né? Eu falei que ia contar histórias que eu nunca contei lá fora ainda. O que quer dizer que, cara, é muito desafiador você, aos 16, 17 anos de idade, ter que escolher uma faculdade que talvez vá definir não só o curso. É muito cedo. E eu não tô... mas eu não fiz faculdade, mas provavelmente o teu primeiro emprego definiu onde você está até hoje. Muitas pessoas, meu primeiro emprego foi num banco, e estão até hoje trabalhando num banco. Meu primeiro emprego foi num mercado, e estão até hoje trabalhando no mercado. Meu primeiro emprego foi na construção, e estão até hoje na construção. Meu primeiro emprego foi administrativo, e estão até hoje no administrativo. Então, o teu curso e teu primeiro emprego, eles tendem a guiar a tua vida até hoje. Eu tenho um amigo meu que fez direito e até hoje está na área do direito. Advogado, muda de empresa, mas é advogado até hoje, né? Então, é muito... Você mesmo teve muita dificuldade para sair da advocacia, do serviço público. E naquele momento eu marquei direito, resumindo a história, passei, fiz direito, não na FRJ, fiz outra faculdade, outra universidade, fiz direito, me formei, passei no concurso e aos 26 anos de idade eu passei no concurso e dormia literalmente no colchonete. Acho que você já... Essa parte da história você já sabe, Five. Eu morava num ambiente que era todo mundo junto, né? Eu, meu pai e minha mãe no mesmo ambiente. Eu dormia num colchonete até os 26 anos de idade e eu passei no concurso dormindo num colchonete. Então, Caraca, que mudança vida né? Violenta, né? Segundo o IBGE, eu saí literalmente da classe CD numa noite... para quando entrou o meu primeiro salário de advogado na União, eu virei classe A. Porque aquele meu salário me jogava para classe A. Para te dar um valor para os dias de hoje, Five, seriam uns 35 mil reais hoje. Qual a primeira coisa que você fez? Eu? Tipo, cara, você recebeu... Antes de receber o salário, será que você... Porque era muito dinheiro, Você não vai acreditar qual foi a primeira coisa que eu fiz. Qual a primeira coisa que você fez? Cara, eu gosto de jogar, de jogar videogame e tal. Só que naquela época, os melhores jogos eram de computador. Só que jogo de computador não rodava. Você lembra disso? Tinha que ter placa de vídeo poderosa. Cara, meu primeiro salário, eu entrei no Shopping Rio Sul. Entrei numa loja de computador que tinha no primeiro piso, não sei nem se ainda existe.
Entrei lá e falei, eu quero o melhor computador que você pode montar nessa loja. Uau! Aí ele falou... Tipo, desejo do gênio, né? Eu falei, Da toma. lâmpada. Aí eu falei pra ele assim, aí ele falou assim, cara, mas eu não posso te deixar levar antes de você pagar. Era tão caro pra aquilo, né? Que ele falou, não posso deixar você levar antes de você me pagar. Eu falei, não, beleza, eu te pago e aí eu levo o computador. Você já tinha recebido salário ou você fez a Não, encomenda? já tinha recebido salário. Já tinha recebido salário, já tava na conta. E essa foram as duas primeiras coisas são muito claras pra mim, né? Uma foi esse computador e a outra foi comer nos primeiros salários. Ah, mas não foi como advogado da União, foi como advogado privado. Eu ganhava R$800 como advogado privado e eu lembro que eu não tinha dinheiro e eu comi um mês seguido no Bob's. Eu comia Era chicken alguma coisa, que era um molho tipo... É por isso que Deus dá asa à cobra. Olha só, você passou um mês comendo Bob's. Todos os dias. Deus Era uma do bebida, provavelmente refrigerante naquela época. Esse sanduíche de frango com molho provavelmente. Patrão, mas provavelmente em certeza. Com batata frita todos os dias. Até que uma hora eu enjoei e aí fui para outros patamares. Você pensou em... o que mudou instantaneamente, assim, na sua vida? Tipo assim, beleza, porque aquele salário que ia entrar, baseado na sua vida, que você dormia no colchonete, que você não tinha nem quarto. Não né? tinha. Não tinha. Não era um colchonete num quarto. Ele não tinha. tinha quarto. Dormia no colchonete, grudadinho no pé da cama dos seus pais, né? Literal. O salário que ia entrar era tipo uma loteria, um dinheiro de loteria que ia entrar mês após mês, né? Dali você não já ficou tipo assim, cara, vou ter meu apartamento, alguma coisa. Qual outro desejo que surgiu? Teve Incrível. algum assim? Muito legal. E aí você não sabe, é tão surreal que isso aqui é meio... Eu nunca te fiz essa pergunta. Nunca me fez essa pergunta, né? Então, eu passei no concurso, só que o concurso demorou 2 anos pra chamar. Não porque eu fiquei mal colocado, eu fiquei na primeira leva, só que demorou 2 anos pra chamar. Então o computador veio 2 anos depois. O computador veio 2 anos depois. Que bom, né, que você esperou. Mas a minha mudança, o que acontece? Olha que louco, né? Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas. Até os 23, 24 anos de idade, eu era completamente relapso. Eu era um cara assim, muito na média, muito medíocre, tecnicamente falando. Quando eu saio da média em tudo na minha vida, porque eu decido não mais ter aquela vida. Então, eu estudo para concurso, eu passo em concurso, eu monto, mas eu não fui chamado imediatamente. Aí eu monto um escritório de advocacia e, paralelamente a esse concurso, eu passei num concurso de professor. Uhum. Então, quando eu sou chamado lá na frente, eu já não estava mais na casa dos meus pais. Então, eu não saí de uma noite estar no colchonete, numa outra noite estar no apartamento. Eu passei no colchonete e quando teve meu primeiro salário, eu já tinha uma casa minha. Só que não com os benefícios do salário de advogado da União. Então, ali foi o meu primeiro computador, aquele computador top, que ligava, rodava o FIFA Soccer, que era o jogo da época que eu amava jogar, né? FIFA Soccer o quê? 2? Não, devia ser... Deixa eu fazer uma conta rápida. Né? Era ano, né? FIFA Soccer devia ser o 01, que era o 2001. 2001. FIFA Soccer 2001. Eu acho que eu jogo FIFA desde FIFA 95. Não sei nem se existia. No meu mundo, eu joguei o FIFA 95, mas no computador chumbrega na casa dos meus pais. Travando, não rodava. Nível Atari, assim. Então aí, dentro dessa linha lógica, passei no concurso e aí vamos chegar na transição. Então ali eu tive a realização financeira. Eu ganhava, né, valores de hoje 35 mil. Meu último salário meu primeiro foi 4 mil e pouco, mas estou falando de 2001. Meu último salário foi 21 mil e hoje seria uns 35, que é o que meu amigo que entrou junto comigo e ainda continua lá ganha. Você ficou muito feliz? Muito feliz, né? Muito feliz. E quanto tempo você ficou muito feliz? Você tem muito pouco tempo. Muito pouco, 1 ano, 2 anos? Em 1 ano eu já comecei a ficar desconfortável. Em 1 ano. Em 4, eu tinha certeza que eu não ia querer aquilo mais pro resto da minha vida. Em 4 anos eu falei, meu Deus, não vou aguentar fazer isso pro resto da minha vida. Em 4, ainda fiquei mais 10 depois disso. Mas quando eu volto no tempo, eu lembro da frase do Tony Robbins, né? Sucesso sem felicidade é fracasso. E eu me tornei muito bem sucedido em ser fracassado. Literalmente, né? Você me conheceu nessa época. Então, eu usava terno e gravata, chegava na... A gente se conheceu nessa época, na verdade, né? Eu digo você porque você estava olhando para mim. A gente se conheceu nessa época. Então, eu usava terno e gravata, eu era um cara descuidado comigo mesmo, não tinha prazer no que eu fazia, não queria falar do meu trabalho. A gente casou, eu era advogado da União, e aí
você me perguntava, e aí, meu lindo, como foi o seu dia de trabalho? Eu dizia, não, menina, eu não quero falar disso, não. Lembra disso? Lembro. Eu dizia, eu não queria falar disso, não. Eu não queria falar do meu trabalho. Então, naquele momento, eu tinha realização financeira, mas não tinha realização profissional. E aí, a gente começa a entrar, então, na primeira regra, topar entrar na... Então, vamos falar da primeira regra para transição de carreira? Vamos. Então, lembra, transição de carreira, Five, você precisa entender que, leia-se, estou insatisfeito com a minha vida profissional e ou financeira e eu quero ouvir como eu posso resolver isso. Esse podcast poderia chamar assim, como resolver a tua insatisfação profissional e financeira. Né? Poderia ter esse nome. Então, topar entrar na água com tubarão. Essa história, a gente mora nos Estados Unidos, né? Acho que a grande maioria já sabe que ouve o nosso podcast. E aqui é muito comum ter tubarão na água. E uma vez a gente foi na praia e teve um alerta. Shark, shark, todo mundo saindo da água. E numa dessas situações eu vi num vídeo, a gente não estava presente, eu vi num vídeo que a galera correndo do mar, o tubarãozão grandão, e nisso todo mundo fugindo da água desesperado, e uma mulher entrando desesperada pra dentro da água. Aí, como assim, cara? Todo mundo tá saindo, essa mulher vai lá fazer o quê, né? Vai pescar o tubarão pra fazer um sushi? Ela tinha os 2 filhos dela nadando, eram menores, eles não estavam saindo a tempo. Então ela entrou na água para tirar os filhos. Então, quando você sabe para que você quer algo, até entrar em água com tubarão você entra. Então é muito importante, Five, o teu primeiro passo, você precisa ter clareza do seu para quê. Para que você quer mudar de profissão? Para que você quer ter uma carreira nova? Então, por exemplo, no meu caso, eu tinha 3 principais características. Por que eu queria? Eu entendi que eu amava contribuir com as pessoas. Não sei se... Vamos fazer um teste aqui rápido, Five. Sabe quando você ajuda alguém e a pessoa fala assim, porra, obrigado, Paty. Você se sente bem, Paty? Muito. Né? Eu também. Então, eu amava ajudar as pessoas. Eu amava quando alguém agradecia a mim. Então, e no serviço público, eu me sentia numa sala lidando com papel. Ajudar ali, fazer o seu trabalho é meio um processo distante, né? Muito distante. Então, eu me sinto bem ajudando as pessoas. Então, qual era a primeira característica? Eu não preenchi os meus valores no trabalho que eu tinha. A segunda característica, eu queria ter liberdade de ir para o trabalho, ou não ir para o trabalho, ou trabalhar de onde eu quiser, pegar meu computador e falar, minha linda, bora trabalhar lá de Recife, da terra da tua família, e eu trabalhar de lá. Assim como a gente fez, né? Assim como a gente fez tantas e tantas vezes depois que eu larguei meu emprego público. Naquele momento eu não podia, não tinha essa liberdade de trabalhar de onde eu quisesse. E a terceira é que eu tinha a aspiração de fazer mais dinheiro. Então a gente tinha um baita salário, mas a gente gastava, a gente era o padrão, né? Quanto a gente ganhava, quanto a gente gastava. E eu queria ter uma vida ainda melhor, ajudar mais ainda meu pai e minha mãe, ajudar mais ainda minha avó. E aí, naquele momento, eu tentei várias coisas, né? Até que um dia eu falei assim, cara, eu vou ser palestrante motivacional. Cara, aí eu achava que isso pagava bem. E além desses 3 elementos que você falou, né? Não preenchia os seus valores. Você queria ter uma vida melhor. Com mais liberdade. Com mais liberdade, ajudar mais os seus pais. Você não se sentia feliz. Não, eu tomava remédio de tarja preta, eu tomava Rivotril. Essa era uma das coisas que mais te consumia. Eu acho que todos os outros vinham depois, mas esse te consumia todos os dias. É uma pergunta interessante, mas eu acho que a minha infelicidade vinha pelo não preenchimento desses 3 papéis. Eu acho que você fala assim... Sim, é meio a causa e a explicação. Isso. Eu acho que você fala assim... Jerônimo, eu não tenho essas 3 coisas. Então, olha para o seu senso de realização. Como que você vai segunda-feira pro teu trabalho? Se você vai, porra, começou a semana, bora produzir, cara, você tá num lugar bom, né? Então, talvez valha a pena pensar numa outra carreira como um complemento de renda. Mas voltando aqui, então, naquele momento, eu falei, cara, eu vou ser palestrante motivacional, porque falam que dizem que eu falo bem, tal. Só que eu fui fazer meu currículo, né? Aí botei lá, advogado, mestre em direito empresarial, palestrante no congresso tal, um monte de congresso de direito, 3º congresso não sei o que lá de direito, 4º congresso de direito constitucional, mestrado em direito empresarial e papapá. Eu falei, cara, quem vai querer ver um cara desse dar uma palestra motivacional? E o nome dele ainda se chama Jerônimo, não tem como ser bom, né? Eu não iria ver um cara chamado Jerônimo dar uma palestra motivacional. E aí, naquele momento ali, o que aconteceu? Eu falei, cara, deixa eu ir pra internet, era dezembro de 2011. Fui pra internet, pesquisei, achei um tal de coaching. Cara, não tinha ideia. Eu fui olhar, pesquisar. Não tinha chat GPT pra você perguntar. Ninguém sabia o que era coaching. Não, sabia tão pouco que ainda não tinha nem vídeo zoando o coach, né? Que as pessoas
por ignorância. Não tinha nada. Quando a pessoa via a palavra coaching, dizia, o que vinha era... Você não sabia o que era, nem eu, exatamente. E aí eu falei, cara, legal. Hoje as pessoas continuam não sabendo o que é, só que tem o pré-julgamento. Isso. Né? Aí eu falei assim, cara, que legal. Que é a segunda fase, né? A próxima é o coach ser levado a sério. Né? E quem tiver posicionado lá vai colher esses frutos. E aí eu falei assim, cara, é isso, eu vou fazer para ser o coach Jerônimo e poder dar palestra, que não tinha nada a ver, porque coaching não é focado em dar palestra, né? E aí eu lembro como se fosse hoje. Eu sentei, em 30 minutos, eu fui fazer um primeiro exercício com uma senhora, bem senhora. Era uma senhora bem senhorinha. E aí eu fiz uma ferramenta de coach com ela. Cara, o brilho nos olhos dela. Ah, fazer uma ferramenta é muito bom. Muito bom. É muito bom. Eu, quando fiz minha ferramenta, amei, que eu fiz a formação, né? A formação fiz como aluna, tive o prazer de fazer como aluna. E você fazer isso, essa hora na formação, é muito legal. Você fazer uma ferramenta, você... Botar a mão na prática, bom na massa, né? Você conduz de um jeito que a pessoa sai do lado de lá com a tal da clareza. Ela sai de lá com a decisão. É isso. E ela é baseada em todos aqueles pontos. Então, não é uma decisão aleatória. É uma decisão bem construída. E aí, aquela senhora... virou e falou assim, cara, o olho dela brilhando. Perguntei, por que valeu a pena? Nossa, eu tive uma clareza que eu nunca tive na minha vida. Falei, uau! Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Né? Ajudar as pessoas a terem clareza, determinarem o caminho delas, realizarem. De ajudar as pessoas, mas você não tinha método. Você era aquela pessoa que ajuda com o quê? Com amor, com pitaco, né? E ali eu decidi que era aquilo que eu queria fazer, porque aquilo ia me trazer liberdade de trabalhar de onde eu quisesse, ia me trazer a liberdade de fazer minha própria agenda, me pagar bem, e eu ia ajudar as pessoas. Então, aquilo era o que eu queria. E aí, Five, só pra você saber, no dia 28 de outubro, agora, 28 de outubro, às 8 horas da noite, começa um treinamento chamado A Melhor Profissão do Mundo. Ah, eu queria saber um pouco mais sobre isso, sobre coach levado a sério. Eu queria saber como que eu posso sair do absoluto zero, me formar como coach, me posicionar, ter respeito no mercado e ter fila de espera de cliente querendo ser atendido por mim. Eu vou te ensinar esse caminho no treinamento gratuito, ao vivo, comigo, pessoalmente. Começa no dia 28, são 3 aulas, 28, 30 e 31. Então, você está... O que você tem que fazer agora? Fazer a tua inscrição. Ela é gratuita para quem se... É um treinamento gratuito para quem se inscreve. Tem um link aqui embaixo desse podcast. Se você tiver alguma plataforma que dê para botar link, a gente está botando também para você. Se não, vem aqui no YouTube e se inscreve no treinamento A Melhor Profissão do Mundo. Eu acho que se você está assistindo esse podcast você precisa, com esse tema, cara, não perde essa oportunidade. Você precisa, para todo mundo que está nesse podcast. É isso. Então, qual é a primeira regra, então, Jerônimo? Todos os Fives que estão aqui. Todos. E quem ainda não é Five, nem sabe que é Five, ainda deveria estar lá também. Então, qual é a primeira regra, Paty? Primeiro passo é eu topar entrar numa água com tubarão. E eu só vou topar entrar numa água com tubarão quando eu sei pra que eu quero fazer isso. Sem dúvida. Não venha com esse papinho, eu quero porque eu não gosto do meu chefe. Isso até ok, mas eu vou te guiar por algo maior. Né? Por que você quer fazer uma transição de carreira ou ter uma renda extra, por exemplo? Porque como coach, não vou queimar minha largada aqui não, vamos seguir. Por quê? Porque talvez, por que você vai querer fazer uma transição de carreira ou ter uma renda extra? Porque talvez você queira dar uma condição melhor para seus filhos, uma velhice melhor para os seus pais. Uma qualidade de vida melhor para você mesmo, uma qualidade melhor de vida para você instantaneamente, né? Eu tenho um aluno que em muito pouco tempo, por exemplo, ele passou com um cliente em coaching a fazer o que ele fazia em 40 horas, em um mês de trabalho, com 40 horas por semana de trabalho. Não, aluno não, são vários casos. Vários, né? Tô trazendo, é porque veio a Sol na minha cabeça, né? Veio a Sol grávida com um cliente, ganhava porque ela ganhava um mês inteiro de trabalho. Então, o fato é, pra que você quer? E pensa agora, pra que você ia querer ter um emprego que te pagasse melhor? Ou um trabalho que te pagasse melhor? Comenta aqui embaixo, pra que você gostaria de ter um trabalho que te pagasse melhor, que você te desse mais propósito, mais senso de realização? É isso, essa é a primeira regra. Vamos pra segunda? A segunda, quando eu falar o nome, você já vai saber. Crie seu guardanapo. Qual é a segunda regra? A segunda regra é, cara, não faça loucuras. Não faça loucuras. Se você já ouviu uns caras da internet falar CLT é coisa do demônio. Eu fui CLT, porque como servidor público, não era CLT, porque o regime de trabalho é diferente. Mas eu tinha 40 horas por semana, eu tinha que cumprir meu horário, eu tinha chefe, eu tinha que... seja na hora que eu não tinha liderança, seja quando eu virei chefe, eu respondia para Brasília, para o Rio de Janeiro, para Brasília, para regional, para Procuradoria Geral. Então, eu era equivalente a um CLT por 14 anos. Eu fui
dos CLT antes de ser servidor público. Não tem nada de mal nisso. Agora, o pessoal fala assim, pega de demissão, pega a sua... Ou pior, força uma demissão, pega a tua rescisão e vai empreender. Você vai, provavelmente, cagar a tua vida pra sempre. Depois vai ter que voltar com o rabo entre as pernas, devendo, com a vergonha na frente da tua família, porque não sustentou a tua família com o que você queria. Não é assim que se faz. O que é o segundo passo? Crie seu guardanapo. A pergunta que você vai se responder é: o que no meu caso, Jerônimo e Patrícia, precisamos para que eu possa fazer uma transição segura de carreira? Segura e rápida. No meu caso, eu queria que fosse... A Paty queria que fosse segura e eu queria que fosse rápida. E a gente criou um guardanapo. As pessoas falam assim, né? Eu tô com medo. Como que eu perco o medo, Jerônimo? Não, você não vai perder o medo. Coragem não é fazer sem medo. Coragem é fazer apesar do medo. Mas o medo, ele é protetivo também. Então o medo te protege. Então você tem que botar num papel e falar: o que eu preciso fazer para que eu me proteja do meu próprio medo? Eu acho que assim, vou dar um exemplo. Que eu visualizei aqui é assim, porque quando você fica com medo, parece que você vê um penhasco do outro lado. Que a tua vida tá em risco, né? Você tem um penhasco do outro lado, você tá do lado de cá e tem um buraco que você olha pra baixo, assim, quando você tá com medo, né? E tem, cara, 1 quilômetro pra baixo. E você tem que vencer o medo e dar um salto que você não tem certeza se o teu pé vai conseguir chegar lá no penhasco do outro lado. Aí parece que você ou fica com medo de ir ou você pula sem saber se chega lá. É isso. Mas quando você cria o guardanapo, você faz essa, né, que é uma metáfora para algo que a gente fez na nossa vida. Que cria é o botar guardanapo no papel o que você precisa para atravessar essa... Exato. Aí é como se aparecesse, a cada item que você coloca lá, você vai construindo a segurança, vai construindo a madeirinha, né, da ponte, sabe? Para que você tenha certeza que você vai sair desse lugar e você vai chegar lá do outro lado. Incrível, né? A metáfora, Paty, incrível. E quais eram as nossas madeiras? Nossas madeiras eram: a Paty queria 20 vezes o meu salário guardado. Eu tinha que juntar para ter 20 meses de vida. Se tudo der errado, eu tenho mais de 1 ano e meio para fazer dar certo de novo. Segundo, ela queria que eu quitasse 85% do apartamento. Terceiro, que eu ganhasse por 3 meses seguidos, como coach, o que eu ganhava como advogado da União, que era 21 mil. Aquilo eu já tinha. Eu falei, esse eu já tenho, check. Né? Falta os outros. Né? E aí, Jerônimo, você ganhava 20 mil como coach nas horas vagas? Sim. Eu vou te ensinar como fazer isso no treinamento A Melhor Profissão do Mundo. Tá bom? Essa é a minha história. Eu tenho alunos que ganham 10 mil, 8 mil, 15 mil nas horas vagas, sem largar seus empregos principais. Né? E aí, talvez isso seja muito pouco para você, ou talvez fale: caraca, com 15 mil eu largaria meu emprego. Né? Agora, olha só que interessante, né? A gente criou esse guardanapo. Eu coloquei bastante coisa que eu precisava de segurança. Que é o teu perfil. Jerônimo não precisava de nada disso. Mas foi a tua segurança que me fez não cair. Ele pularia e ele tem certeza que ele chegaria com o pé do outro lado. Mas eu dizia: não, mas e se você cair, né? É isso. E aí a gente colocou esse monte de coisas. E o que foi interessante? Parece que ao escrever tudo isso, tipo assim, caramba, então para quitar o apartamento, eles vão demorar aí 5, 10 anos, sei lá, para conseguir isso. Vai demorar muito tempo. Jerônimo queria que fosse rápido. Só que quando ele ele já tinha um plano. Quando ele deu os passos com confiança para que isso acontecesse, eu me senti segura com os resultados que ele já estava produzindo na jornada. Essa é a regra 5. Ai, desculpa, não tem problema, senhora. Mas o que aconteceu? Guarde, Posso senhora. Contar? Conte. Que eu acho que não durou... Guarda pra contar na regra 5. Tá bom, vou pode ser. Quietinha. Não tem problema, você pode... Tá bom, porque ela eu não sei, ela eu não tô sabe como as regras. você. Essa regra 5, você vai achar incrível. E tem a ver com essa história que você tá contando. Então, qual é a regra 2? Cria seu guardanapo. 5, bota no papel o que você precisa. Eu sou igual o Jerônimo. Eu pulo. Se eu agarrar com o dente do lado de lá do penhasco, eu fico. E tem gente que tá nessa situação, porque mora com os pais ainda, porque tá bastante novo, cara. E pode se dar mais chances. Já tem gente que tá com família. Eu tinha 2 filhos, casado. A minha renda representava acho que 90% da nossa renda familiar. Era. Mas às vezes, 5, você não precisa de nada, mas a tua família precisa. Então, essa não é uma decisão só sua, é uma decisão familiar. Você precisa estar seguro disso. Eu não tenho nada a perder. Tô desempregado, moro com os meus pais. Opa, então você não tem nem penhasco para pular. Você já tá no fundo do penhasco, você só precisa subir. Então tá mais fácil ainda a tua decisão.
Mas eu tô pensando num cenário em que a pessoa tem um emprego, tem um salário, 2 mil, 3 mil, 5 mil por mês e quer fazer uma transição, ou quer ganhar mais, quer fazer o que eu fiz lá atrás. Então, segundo, cria seu guardanapo, Five. Bota aí o que você precisaria para fazer essa transição de forma segura e pacífica e rápida. Fechado? Vamos para a terceira, Paty? Vamos. Não dá pra cozinhar de geladeira vazia. Essa é a terceira regra. Tô adorando o nome das regras. A primeira foi... Você hoje tava muito criativo, não era pouco, não. A primeira adorei. foi topar entrar na água com tubarão. A segunda é crie seu guardanapo. E a terceira, não dá pra cozinhar com a geladeira vazia. O que acontece? Às vezes a pessoa quer fazer uma transição de carreira, mas ela não tem as habilidades da próxima carreira. E ela quer cozinhar de geladeira vazia. E ela quer fazer uma transição para uma nova carreira que ela não sabe como ter a nova carreira. Então, é muito louco, porque quando eu recebo alunos meus para se formarem como coach... Né? Você fica assim, isso. Tipo, cara, eu quero, mas eu não sei nem para onde eu vou. Ó, a gente tem caixa de supermercado, caixa de banco, gerente de banco, médico, psicólogo, psiquiatra, neurocirurgião, tudo isso como... Esse aqui, inclusive... É que eu acho que não chega aqui. Nutricionista. Nutricionista. Queria mostrar. Foi um presente eu de um neurocirurgião. Você vai derrubar só a câmera. Quebrar, né? Foi um presente de um neurocirurgião. Então, a gente tem aluno de todas as áreas. Aluno com segundo grau, que não fez faculdade. Com 70 anos. 82. Com, é o nosso mais experiente. É mais alto. Né? Com 20. 18, que é o menor que dá pra fazer. 40, né? A gente teve um com 30. 17, mas foi uma situação que o cara ganhou um sorteio e eu não tive coragem de não deixar ele fazer. Mas o resumo da história, resumindo a história. Então... Não dá pra cozinhar de geladeira vazia, Five. Você quer fazer uma transição de carreira, você precisa encher a geladeira. De quê? Do conhecimento da nova carreira. Acontece que as pessoas falam assim, eu vou fazer uma transição de carreira, eu vou virar sei lá o quê. Aí ela pensa assim, mas tem que fazer uma faculdade, 5 anos, um MBA mais 2, 7 anos, desiste. Né? O que o coach me trouxe é que é uma profissão que a entrada é rápida. Depois você aprende e evolui dentro da própria profissão. Então, por exemplo, um aluno nosso que se forma hoje na formação, em 8 dias de um treinamento intenso, mergulhando mesmo, ele termina pronto com um certificado que permite ele atender. Ele tem tudo o que ele precisa para atender. Jerônimo, ele não tem mais nada para aprender? Tem, mas ele já vai aprender atendendo como coach. Progresso não tem linha de chegada, Progresso não tem linha de chegada, né? Eu tô fazendo um curso nesse exato momento. Ontem tava eu ali, a Paty, como o curso é inglês, e meu inglês ele é excelente para pedir pizza. Tava eu ontem com um dos professores lá, um dos mentores do programa, me ajudando em inglês para tirar uma... Era a minha tradutora simultânea ali, era a Paty. Essa eu não entendi, Paty. Quase não precisou, aliás. Mas 2 vezes, seu inglês estava muito bom. Foram umas 2 vezes. Né? Mas você foi me assegurando. O inglês estava melhor do que você imagina. Do que eu imagino, né? Então, o terceiro é, cara, encha a tua geladeira daquilo que você quer para fazer a sua transição. Adquira o conhecimento necessário. Jerônimo, que conhecimento eu preciso ter para me tornar coach? Eu quero ter tua profissão, Jerônimo. Eu quero ser um profissional de coach levado a sério igual você. Vá para a melhor profissão do mundo. Eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer isso. E é gratuito para você aprender esse passo a passo. Né? Jerônimo, você vai só falar de como virar coach? Não. Você vai aprender sobre você, você vai aprender, vai ter autoconhecimento, você vai aprender por que você começa e para, por que você tem certas formas de agir no mundo, o que sabota você de evoluir na vida. Tudo isso um coach aprende. Eu vou te ensinar dentro desse treinamento a melhor profissão do mundo. O coaching é incrível, né? O coaching, ele traz, assim... ferramentas, ele traz conhecimentos como se fossem, se eu fosse comparar, é como se fosse um manual que a gente nunca recebeu na vida sobre como que nós, seres humanos, a gente funciona. Por isso que um coach consegue fazer com que o cliente produza resultados, ele mesmo produza resultados, né? Porque ele entende quais as alavancas que fazem uma pessoa superar aquele desafio, desbloquear, seguir com método, né? Não é motivação. Só para deixar claro, tá? Coach não é motivação. Esse negócio de vai. Isso não é coaching. É um método, é uma conversa estruturada. Eu uso coach com meu filho, com meus liderados, com a minha empresa, com a minha mulher, com meu pai, com a minha mãe. Vamos voltar aqui. Eu botei aqui, identifique as habilidades que serão necessárias na nova profissão. Para ser coach, eu vou te dizer o que você não pode ter. Não pode querer ser charlatão. Eu não formo charlatão. Só se você me enganar.
e fosse charlatão sem eu saber. Mas a minha instituição, a gente tem nesse momento, 74 turmas formadas. Ninguém forma 74 turmas se não levar coach a sério. O charlatão forma 3 turmas. A gente formou 74 turmas só no Brasil, com alunos de mais de 26 países. E uma coisa que me encanta, né, na metodologia do IGT, que é a sua metodologia, é que a nossa formação ela não é feita para quem quer ter um certificado para botar na gaveta. Não é para quem precisa só ter um certificado. Ela foi criada, ela é vocacionada para a prática, para realmente a pessoa sair de lá preparada com o que ela precisa para atender. Faltam 3. Chegamos na metade do caminho agora. Eu tô curiosa da 5, porque a 5 é o final da minha história. A 5 é o final da sua história e a 6 é tampe o buraco sem parar de remar. São 6, né? Adorei. Vamos pra 4? Não, vamos pra 4 não. Por que não? Estamos na 3 comentários, não vai. Eu ia pra 4, tá? Porque eu achei que você não ia lembrar. Five, aqui em casa... Eu me esqueço de tudo, menos do comentário. Aqui em casa funciona assim, por exemplo, a gente tá num shopping. Aí a Paty sai andando, conversando e vai pro lugar errado, onde o carro não tá. O que eu faço, Paty? Ele me acompanha de boa, como se eu estivesse indo pro lugar certo, só pra tirar onda da minha cara. Não, só pra já falar, você tá indo pra onde, menina? Que eu achei que a gente ia pro carro. Aí ela já ri. No começo do namoro, né? Ela falou assim, mas eu tô indo pro carro. Eu falei, então o carro é pra lá. Aí hoje, quando eu pergunto, você tá indo pra onde? Tô indo pro lugar errado, né? Five, eu vou te contar o que aconteceu hoje de manhã. Na cama. Acham que Jerônimo é bonzinho, mas Jerônimo é cachorro. Na cama. Olha como é a minha vida difícil, Five. Presta atenção antes de entrar nos comentários do Five. Tava hoje de manhã, né? Aí acordamos. Aí a Paty virou e falou assim, a gente acordou por conta própria, mas o despertador não tocou. Dia de semana a gente bota o despertador pra garantir, por conta da escola das crianças, né? E aí não tinha tocado, mas eu e ela tinha acordado. Ela virou e falou assim, vamos se agarrar rápido, vamos fingir que só faltam 10 minutos pra gente acordar. Aí eu virei e falei assim, porque aqueles últimos 10 minutinhos é gostoso, né? É o melhor de tudo, né? Aí eu falei, mas só faltam 10. Ela, psh. Aí eu falei, caraca, minha vida tá difícil. Porque ela falou, vamos fingir que só falta. Eu falei, vamos fingir, vamos fingir que só faltam 10. Aí eu falei, mas só falta 10. Achei que ela ia ficar, então vamos. Ela, porque ela não queria que só faltasse 10. Ela queria fingir que faltava 10. Eu tinha ideia da hora. Faltando muito mais. E aí ela, eu falei, caraca, a vida é difícil. Aí o que aconteceu? Nem dormimos mais, nem eu, nem você. Levantamos e vamos viver o dia. Estamos aqui gravando podcast. Vai, Linda. Quais são os comentários do Fábio? Com polêmica, tá? Com polêmica. Eita. Seguinte. Bom, primeiro comentário não começa com polêmica, é o do Hiroki Shinkai. Ele foi o comentário que eu trouxe lá do podcast 206, como manter a motivação em projetos de longo prazo e não desistir. E ele falou, eu morei no Japão e Araatibu significa comer até 80%. A prevalência da obesidade é de 3,7%. Olha isso, Araatibu. Cara, se você estiver ouvindo... Araatibu. Araatibu? Araatibu. Será que é Araatibu? É. Vamos procurar entender. Eu adorei, porque a Paty, não sabendo falar, ela agora me mostra tudo orgulhosa. Ela não sabia dessa teoria, né? Então ela aprendeu aqui num podcast, ela não sabia o nome. Obrigado por me ensinar. Só sabia que existia teoria. E ela agora me mostra o prato dela e fala, Ikigai. Quando sobra a comida, fala Ikigai. Só que Ikigai não tem nada a ver com deixar um pouco... Com Araatibu, né? É outra coisa que a gente tem a ver com essência de vida, missão de vida, enfim, ter uma vida com propósito, Ikigai, né? Então ela me mostra o prato e fala Ikigai. Cara, eu queria, Five, eu queria que você tivesse uma câmera pra... A nossa vida, eu sou muito feliz por isso, né? A nossa vida, ela é muito melhor fora das câmeras do que nas câmeras. Eu também acho. Eu queria que tivesse uma câmera, um mês aqui em casa, pra você entender a minha vida, né? Ou a minha, ou a sua, né? Pode ser também. Eu sou um sobrevivente, Five. Eu tenho que olhar ali e falar, vamos fingir que falta 10 minutos. Eu falo, mas falta. Ela... Ikigai. Bora, Ikigai. Bora. E eu vou pra polêmica agora. É o seguinte, Diário da Flavitia. Opa. Ela foi a curtida, sabe qual? Qual? Número 1. Número 1, cara. A curtida número 1. E depois Rapaz, eu só tô errando os números. Avelino, para de apertar esse botão. Aqui. Ela foi o número 1, é esse, ó. Aê, agora sim.
E eu tenho aqui o comentário da Adriana de Carvalho, 8801. E ela foi... Qual comentário? Curtida, sabe qual? Qual? Número 1 também. Tá aí a polêmica, minha gente. 2 salvas de palma. Como é então, que não. pode? Aí agora Duas poderia. Número 1. Como assim pode 2 número 1, Paty? Eu sei assim? como. Como que acontece? Eu sei como. Temos 2 curtidas no número 1. Fiquei tão feliz, cara. Eu fui lendo os comentários e eu disse assim, caramba, finalmente cara, a número 1. A número 1, bicho. Aí depois a número 1 de novo. Eu tenho um desafio. A gente pode, no próximo treinamento nosso, botar as 2 no octógono, soltar 2 lá dentro, a que desmaiar primeiro perdeu, a que sobrevive. Ikigai. Você continua criativo, né? Hoje eu tô demais, chá né? que eu te dei hoje de manhã. Deu. Não, brincadeira, Fábio. A gente jamais faria isso. O que eu quero, embora a ideia tenha sido boa... Ainda tem aqui, ó. A Thay Nabuco botou aqui. Primeira a comentar. Não foi a primeira curtida. Primeira a comentar. Curtida número 1 também. Não, para. Curtida número 1. Thay Nabuco. Meu amor. Thay. Ela botou, partiu ouvir o podcast de produtividade mais ouvido do Brasil. Eu tenho uma teoria. A teoria é... Quando eles entraram no podcast, ainda não tinha. No momento em que eles colocaram e enviaram, aí já tinha mais curtidas. Foi carregando, né? Então a gente vai fazer um desafio. Você vai fazer assim da próxima vez que você for o número 1. Você vai ser honesta comigo. Você vai botar número 1, que quer dizer que não tinha nenhuma curtida ainda. Mas quando você botar enviar, você diz quantas já tenho. Você vai botar assim, eu fui a curtida número 1 e agora já tem 18. Porque ela é a 1,18. Aí a gente vai ter a 1,13. Que é o tempo que... Entendi. A 1,25. Aí a gente vai ganhar quem? É a 1... A 1 primeiro de todas. Porque não vai ter a 1 primeiro, porque ela sempre vai ter 1 alguma coisa. A 1 menor... Eu me fiz claro, Fábio, ou ficou complexo aí? Não, acho que deu pra entender. Deu pra entender. Então, beleza. Segue aí, Paty, comentários do Fábio. Tá bom. O comentário aqui da Fá Barcelos, ela falou aqui, Five Padeira, ó, que linda. Uau, vou Curtida anotar. 309. Tem uma padaria artesanal e ouço o podcast toda sexta-feira pela manhã, enquanto modelo os pães. O melhor podcast do Brasil. Nossa, se a gente morasse no Brasil, eu adorasse. Se a gente gravasse o podcast, a Fá fizesse o pão ouvindo o podcast. Podia gravar na padaria artesanal dela, né? Depois trazia um pão quentinho pro podcast. Já pensou que delícia? E o comentário da Juliana Gomes, ela falou aqui, curtida 79 da Five Resistente. Uau. Não temos na parede. Não, vou botar também. Hoje tá cheio de Five nova. Sempre assisto os vídeos no YouTube de enriquecimento pessoal e via o canal de vocês como sugestão e resisti a entrar pra conhecer. Por isso que ela é resistente. Até o dia que resolvi entrar e não sair mais. Adoro vocês e acho mágica a sintonia de Jerônimo entrando com os ensinamentos e a Paty dando exemplos da vida real. Muito tangível e didático. Parabéns. E agora Obrigada, faço Juliana. pães artesanais e é a mesma Five, resistente padeira, é isso? Não, Five resistente e Five padeira. São 2 diferentes. E a frase desse podcast... É que eu comi palhacitos hoje de manhã. Cavamo, você tá demais. Tô demais, um fenômeno. E a frase desse podcast é do Edson Freitas, que é coach. Ele falou o Edson, ele é o Ultimate? É o Edson Ultimate. É, coach. Ele falou, criacional. 12... Meta, sobremesa. Você sabe que a gente pediu para as pessoas escreverem sobremesa? Que significava? Que é quem assistiu até o final. Exatamente. Tem a senha nesse. No final vou dizer qual é a senha pra você botar a palavra. Olha ele aqui. Faço parte da melhor mentoria de coaches do Brasil, Ultimate Mentoring. Nem precisava dizer, já reconheci pelo nome. Sou CNC, sou Master Coach formado pelo IGT. E a frase, meus hábitos constroem os meus resultados. O desenho na mão do Jerônimo que você tava com um coraçãozinho, lembra? Lembro. Eu tinha uma coisa desenhada na minha mão. É um obrigado por vocês transformarem minha vida, pois tudo começou aqui, ouvindo o podcast Sai da Média, e hoje estou fazendo a minha transição de carreira e levando a bandeira do coach levado a sério. Muitos coaches de coach levado a sério nasceram nesse podcast. Eu diria que talvez esse podcast seja um dos maiores nascedouros de coach levado a sério. Eles vão fazer a formação com a gente no IGT, International Coach. IGT significa Instituto Jerônimo Temer. A metodologia é minha, exclusiva. Essa metodologia é minha, exclusiva, né? Eu criei com base nos atendimentos que eu fazia aos meus clientes. Começa Five, pequenininho, né? Uma hora vira um coach. Depois vira Master Muito Coach. Fora da média. Incrível. Ouvir o podcast na quinta-feira de dia 26/9 às 18h47. Cara, o Edson, ele é incrível, ele é incrível, ele é incrível. Boa. E a pergunta do Five, acabou tem pergunta? Tem pergunta. Então manda a pergunta. Jerônimo, como mudar meu mindset de CLT para empreendedor? Incrível a pergunta. Então, primeira coisa que a gente tem que falar, como eu mudo minha mentalidade de CLT para me tornar uma mentalidade de empreendedor? 3 coisas fundamentais que você precisa saber sobre isso. Primeiro, não existe mal nenhum em ser CLT. Algumas pessoas preferem, se sentem melhores
trabalhando para alguém. Vai trabalhar para o sonho das outras pessoas. Não, vai trabalhar para o teu sonho, de crescer na carreira, de progredir, de prosperar. Então não tem mal nenhum em ser CLT. Primeiro ponto, fechado? Então não ouça essas pessoas na internet que dizem que é um pecado ser CLT. Vai olhar de perto. Provavelmente quem te diz isso são as pessoas que têm um curso para que você largue a CLT. Né? Mas você também tem, Jerônimo. Sim, mas eu não consigo dizer que o meu curso, que você é um bosta por estar na CLT. Não, você pode continuar a tua vida inteira na CLT, vai ser coach nas horas vagas, vai atender pessoas para complementar a tua renda, não tem mal nenhum em ser CLT. Primeiro ponto. Segundo ponto, né, que é bem importante, como que eu treino a minha mentalidade para deixar de ser CLT empreendedora? Empreenda dentro da tua empresa. Como assim, Jerônimo? Da tua, onde você está trabalhando. Aonde você trabalha, né? Hoje, isso. De onde você trabalha. Empreenda na empresa que você trabalha agora. Como? Tendo olhar de empresário, né? Que custo você poderia cortar? Chega pro teu chefe, fala para ele, chefe, tô percebendo que a gente gasta muito papel para imprimir coisa que não precisava mais imprimir. Né? Eu fiz isso no serviço público. Quando eu assumi como chefe, procurador-chefe da União no Estado do Espírito Santo, eu vi que a gente gastava muito papel. E eu fui entender por quê. E aí, por que a gente gastava muito papel? Porque a gente não tinha estrutura adequada para o processo que era digital. Tinha acabado de ter a transição para o processo digital. Aí o que acontecia? Chegava o processo, se imprimia o processo inteiro, às vezes 1.200 páginas. A gente gastava papel pra caramba na era digital. Mas os advogados, eles não tinham uma estrutura adequada. Então, eu fui providenciar treinamento, a gente melhorou ter 2 telas para todos os advogados. Então, a gente melhorou coisas para que não pudesse gastar. Isso é pensar como um empreendedor no serviço público. Quer se importar, né? Se importar onde você tá. Porque eu acho que a grande diferença, assim, de um funcionário que tem um pensamento de empreendedor, intraempreendedor, porque o empreendedor, uma grande diferença, né? O funcionário, ele tem a hora para ir para casa, o trabalho acaba. O empreendedor, enquanto tiver coisas para fazer, ele continua processando. Ele pode até ir embora do trabalho, mas o trabalho continua nele, né? Ele continua, né? Porque ele sabe que se ele não produzir resultado, né? Outras pessoas vão fazer junto com ele, mas ninguém vai fazer por ele. Por ele, é isso. Então, ele continua ativo ali. Então, você, quando é uma pessoa que trabalha, um colaborador, um funcionário, que se importa com aquilo ali, seja em economizar, seja em, tipo assim, cara, isso aqui não tá pronto. E se eu trabalhar e for embora hoje às 6, isso aqui não vai ficar pronto. Eu vou pedir pro meu chefe para eu ficar um pouco mais, porque isso tem que terminar dentro do prazo, senão vai prejudicar a gente e tal. Enfim, é dar o que o trabalho pede ou precisa. É isso que um dono faz, né? Ele ultrapassa o limite do só vou até aqui. Da borda. Né? Eu gosto muito de uma frase que fala assim, se você quer comprar sem olhar o preço, você precisa trabalhar sem querer olhar o relógio. Então, não estou dizendo que você vai fazer hora extra infinita, mas para de contar a hora de acabar o dia. Faz o que tem que ser feito. Então, onde eu quero chegar? Como que eu pratico, Jerônimo, mudar minha mentalidade? Exatamente no emprego que você está hoje. Porque é muito louco. Muitas vezes, ao praticar hoje mudar a sua mentalidade, você cresce tanto na tua carreira que você nem vai querer mudar mais. Olha que louco. E a terceira hipótese, vem para o treinamento a melhor profissão do mundo. Porque um coach, ele vira um empreendedor dele próprio. Então você pode ter o melhor dos 2 mundos. Você pode ser CLT, mantendo teu emprego e complementar a tua renda, fazendo uma coisa que você vai amar fazer, mudando a vida das pessoas na tua hora vaga. Eu comecei atendendo terça e quinta à noite. Né? Depois eu atendia na hora do almoço, depois no sábado. Depois não fazia mais sentido eu continuar, larguei e virei só coach profissional. Então você pode empreender dentro da sua atividade paralela. Então esse é o melhor dos caminhos. Então se inscreve, link aqui embaixo, melhor profissão do mundo. Pare de aceitar, pare de admitir que as pessoas chamem quem é CLT de bosta, porque não é, a não ser que você não queira mais ser isso, aí você tem que fazer o caminho para sair. Segundo, claramente, pratique empreender agora onde você está. E terceiro, vem para a melhor profissão do mundo para empreender como coach da sua própria carreira. E esses foram os comentários do Five com perguntas. Agora as 3 últimas. E lembra sempre que as últimas 3 são direto ao assunto. Então vamos para 4? Vamos. Não vá sozinho para a floresta. Por quê? Porque fazer uma transição de carreira, imagina assim, é como se você estivesse do lado de cá, aqui onde você está hoje, é a tua... Eu poderia dizer, não atravesse o desfiladeiro... Desfiladeiro? Desfiladeiro. Não atravesse o desfiladeiro sozinho, para pegar a mesma metáfora que você colocou. Mas vamos falar de floresta, quero honrar o que eu coloquei aqui. Não atravesse a floresta sozinho. Você fazer uma transição de carreira é como se você estivesse do lado de cá. E a nova carreira estivesse do lado de lá. E entre aqui e lá tem uma floresta.
Porque você tem que atravessar. Só que vai ter hora que você vai falar assim, acho que eu vou voltar. Acho que eu vou desistir. Acho que eu vou voltar pro meu emprego anterior. Acho que eu vou voltar pro que eu tinha antes. Acho que eu vou voltar pro... tá difícil demais. E é nessa hora que você precisa ter pessoas do seu lado que digam assim, não, a gente vai conseguir. Tá perto, já estão mais longe do que a gente estava, estão mais perto do que a gente estava ontem. Então você precisa ter pessoas contigo que queiram a mesma coisa que você. Então, por exemplo, lá a gente tem os nossos alunos têm muito orgulho da turma deles. É lindo, no evento do ano passado, no último evento... camisa por conta própria lá da turma. Era a turma 73, era a que estava mais, né, tava mais animada. Então a turma 73, eles se encontram, eles se conhecem, eles fazem camiseta, né? Eles estão juntos nessa jornada de transição. Então você precisa achar a tua turma para atravessar a floresta, porque se você for sozinha, sabe o que vai acontecer? Vai chegar de noite, você vai ouvir uns bichos, cri, 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 vai ficar com medo, vai voltar, né? Então quando você está com mais pessoas, você ganha força, você ganha confiança e você continua a sua travessia. A quarta regra é não vá para a floresta sozinho. Essa é a quarta. Vamos para a quinta? Quer que você vai poder contar o final da história? Vamos. Quinta. Qual é a quinta? A quinta é uma história do Pedro Superti, honrando a fonte. Que essa história, para mim, ela é maravilhosa, né? Qual é o nome da quinta? Mostre o peixe antes. Ah, tá. Qual é a quinta regra? A quinta regra é assim, ó. O cara tava na praia, ele jogou uma rede de arrasto. E aí começou a puxar para ver se vinha peixe. Ninguém ajudava, 11 da manhã. O cara suando, coitado, né? Aquela pele já castigada do sol, puxando a rede, ninguém ajudava. Um cara tomando uma cervejinha na cadeira de praia, um outro passou correndo, nem aí, o outro mexendo no celular dele e ele puxando a rede, ninguém ajudando. Sozinho. Daqui a pouco a rede foi chegando perto da praia, começou a pular os peixes. Pum, 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 pum. A rede estava cheia, pesada. Aí o cara que estava tomando a cerveja já largou a cerveja, já correu para ajudar a puxar junto. Aí já veio o outro que estava no celular, já foi fazer um selfie para mostrar, já largou o celular, foi ajudar. Cara, daqui a pouco tinha uns 10 puxando aquela rede. O que acontece é que muitas vezes a pessoa quer apoio dentro de casa, mas não mostra o peixe. Mostra o peixe primeiro, parceiro. Cara, não espere. Vem para a melhor profissão do mundo e você vai entender o seguinte. Não espere apoio do seu marido, da sua mulher. Mostra o peixe primeiro. Ah, você vai me apoiar se eu quiser ser coach profissional? Não peça apoio. Mostre resultado. Entende a lógica? Simples assim. Então, a Paty, ela falou tudo que ela precisava de mim. Porque eu não tinha mostrado um peixinho pra ela bonito, né? Um peixe bonito. Já até tava tendo resultado, mas não tinha mostrado ainda um peixe bonito. Ela falou, eu quero 85% do apartamento quitado, 20 vezes, pá. Quando ela começou a ver, cara, a gente já tinha 8 meses de salário. Quando ela me falou isso, eu tinha literalmente 0 guardado, né? E aí eu já tinha 8 meses de salário. Não tinha quitado nada do apartamento, mas já tava ganhando muito mais como coach. E aí um dia tava eu, você e o Vitinho, né? E o Vitinho vira, e aí, pá? Aí o Vitinho pergunta, e aí, Jerônimo, quando você vai largar seu emprego público? Eu falei, depende da Paty, porque eu do meu lado eu já largaria. Aí ele vira pra Paty, você lembra desse dia? Lembro, ele vira pra Paty e fala, e aí, Paty, quando vai ser? Cara, deu até vontade de chorar, só de lembrar. Aí vira pra você, a gente tava na Praia da Costa ali. Aí você fala assim, aí ele pergunta, e aí, Paty? Aí você fala o quê? Você lembra? Agora. E aí, por que ela falou agora? Porque eu tava me sentindo segura. Você já trouxe os primeiros peixes. É isso. Nem tinha trazido a rede toda, nem tinha cumprido o guardanapo, mas eu tava me sentindo segura. Eu vi que, tipo, cara, esse ia ser o caminho. É isso. Então mostra peixe. Você tava motivado, você tava feliz, alegre, tava alegre, né? você tava, né, instigado em fazer aquilo ali. É isso. No treinamento, eu não sei se eu vou lembrar, tá? Mas eu vou anotar pra lembrar. No treinamento, a melhor profissão do mundo, me cobra, Five, nos comentários do treinamento. Eu vou contar como que a Paty contou pro meu pai que eu larguei meu emprego público. Porque meu pai me ligava, né? Falava, filho, você tá viajando muito, hein? Vai perder esse emprego, não? Não, pai, tá tudo bem. Né? Eu odeio mentira, mas eu tava com medo de matar meu pai dizendo que eu tinha largado meu emprego público. Vou te contar essa história lá no treinamento. Até o dia que ele liga pra mim, né? Pra você. O Maria, chama você de Maria, eu ganhei umas enquadradas de graça, né? Ganhou da Carol. Carol que pegou, me trancou no quarto um belo dia, me botou, mãe. Trancou a porta. Mãe, vem cá. Eu entrei no quarto dela. Ela criança, né? Devia ter, sei lá... 6 anos? 7 anos. Criancinha, né? É, criancinha, mas acho que eram 6 ou 7. Trancou. Eu disse, gente, por que trancou a porta, né? Já deu um medo, assim. Aí ela disse assim, Papai Noel existe? Enquadrada. Eu disse, ai, meu Deus, não tava preparado. O que eu respondo? Que eu respondo? Eu sustento o sonho? O que eu faço aqui? Não combinei nada com o Jerônimo. Papai Noel existe?
É isso. Bom, mas no treinamento dia a gente conta o que eu falei pra Carol também. Eu falou pra Carol, conto o que você falou pro meu pai e conto o dia... Isso aí é brincadeira, não devia contar esse treinamento não. Mas vai que se eu lembrar eu conto. E conto o dia que a gente... Aí a Paty conta a história do Papai Noel pra Carol e a gente entende no almoço que... Já dá pra falar que o coelhinho da Páscoa não existe. Lembra disso? Lembro. A gente conta essa história. Se eu lembrar, não vou prometer não. Me pede nos comentários que se eu lembrar eu conto lá no treinamento A Melhor Profissão do Mundo. Claro que eu lembro, devia ter filmado, porque tá filmado na minha Na cabeça. minha cabeça, cara, na minha cabeça também. A cena é clara. Alto impacto emocional, Foi. né? Você lembra onde? Lembro. Qual restaurante? Gaúcho. No Gaúcho. O sexta é tampe o buraco sem parar de remar. O que vai acontecer na transição, Five? Você vai começar a transição, você vai começar a remar. E no meio do caminho, você vai precisar fazer ajustes de jornada. É natural isso. Então, eu queria ser palestrante motivacional. Fui fazer uma formação de coaching para ter um, aspas, título que ajudasse, que ajudasse. Não fosse advogado, né? Isso, para poder falar coach Jerônimo Temer, e não advogado da União Jerônimo Temer, que tinha mais sentido para ser um palestrante motivacional, que não tem nada a ver com coaching. E aí, naquele momento, eu falo, cara, é isso que eu quero, mas eu já estava remando. Então eu só tampei aquele buraco. Opa, vou virar coach, mas continuei remando, né? Aí quando eu virei coach, falei, agora eu vou atender todo mundo. Mas aí aconteceu um problema. Eu queria atender todo mundo, mas ninguém queria ser atendido por mim, porque eu não sabia conseguir cliente. Opa, outro buraco. Vamos tampar esse buraco de não saber ter cliente pagante. Mas continue remando, né? Então, hoje você tem uma facilidade, né, Fábio? Porque eu vou te ensinar tudo o que eu fiz para conseguir cliente pagante. Tudo o que eu fiz para conseguir lotar minha agenda. Eu não tinha quem me ensinasse a ter cliente pagante. Eu não tinha quem me ensinasse, né? Eu aprendi a ser coach. E eu honro a minha instituição, honro a minha treinadora, honro. Mas eu não aprendi a ter cliente. Né? Então, que é o que eu vou te ensinar, entre outras coisas, como que se tem cliente dentro do treinamento A Melhor Profissão do Mundo. Então, naquele momento eu não tinha. Então, o resumo é, a sexta regra é, não pare de remar. Os buracos vão começar a encher água até o barco. Cara, você foi tampa. bom de aprender, né? Porque você não só teve cliente, como você teve que construir uma fila de espera de cliente. O cliente que mais me esperou naquela época lá, hoje é diferente, Five. Hoje seria não íntegro eu falar pra você da minha vida atual. Se eu te falar... Mas aquela do início, né? O cara me esperou por onde 5 meses pra ser atendido por mim. E esperou, e tava lá, esperou. Né? Esse foi que eu falei assim, eu vou mandar mensagem. Chegou a vez dele. Falei, vou mandar mensagem, ele não vai querer mais, já mudou. Ele falou, ai, que bom que chegou a minha vez. Essa foi a fala dele. Então, é isso que eu vou te ensinar no treinamento, A Melhor Profissão do Mundo, como você sai do absoluto zero para ter fila de espera e o cara ainda te agradecer porque chegou a vez dele. Vou te ensinar isso no treinamento. Esse foi o podcast número 208. Podcast Sai da Média, o maior podcast de produtividade do Brasil. E quem chegou até aqui? Eita, a palavra. Cara, eu queria começar você a treinar algo que o brasileiro já começou a aprender, mas ainda tem muita gente que não sabe. Coloca aqui embaixo pra mim assim, cara, esse é pros fortes, é pra quem chegou até aqui. Bota assim, coaching é coisa séria, pra você já começar a ser, do meu lado, um parceiro pra gente expulsar o charlatão do mercado. Vai ser tanto de coach levado a sério, que a gente vai expulsar os charlatões do mercado. Só tem uma forma da gente acabar com o charlatão no mercado, tendo muito mais coach que leva coach a sério do que charlatão. Coaching é coisa coaching séria. É coisa séria. Coaching, com ING no final. C-O-A. Bota na tela aqui, Luquinha, bota na tela pro pessoal saber o que é coaching. Bota aí. Coaching é coisa séria. Bota nos comentários. Adorei. Te vejo no treinamento A Melhor Profissão do Mundo, 28 de outubro, 8 horas da noite, ao vivo de Brasília, comigo! Não sei se vai ter replay, então vá no ao vivo. Um abraço e... Vamos! Tchau!